Olá pessoal, a paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. Vamos continuar a nossa reflexão na carta de São Paulo aos Gálatas. E aí eu trouxe para vocês hoje só um pedacinho aqui do capítulo 2, onde Paulo alerta para o perigo da hipocrisia. Porque ele mostra aqui, no versículo 11 ele diz assim: quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Mas depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Os outros judeus, porém, começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na frente de todos: você é judeu, mas não está vivendo com os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como os judeus? Veja só. Pedro estava em Antioquia, junto aos pagãos, e estava comendo, porque naquela época não podia, né, os judeus se alimentar, por exemplo, com pagãos. Mas Pedro, como estava pregando o evangelho de Cristo, um evangelho de igualdade, ele estava assim, sentado. Quando chegou alguns judeus com Tiago, Pedro começou a evitar. Ou seja, Pedro estava fazendo uma coisa só com Paulo, sem estar com os circuncidados, que ele diz que eram os judeus, né, os cristãos judeus. Quando ele se viu na frente dos cristãos judeus para não ser recriminado, Pedro muda de atitude. E junto com ele, alguns outros também que estavam sentados antes comendo com os pagãos, passaram a evitar os pagãos. E Paulo não aceitou isso. Paulo diz, não é assim. Se você não quer viver como os pagãos, por que é que você quer que os pagãos vivam como os judeus? Veja, quantas vezes a gente faz esse tipo de coisa? A gente procura, às vezes faz até uma coisa que a gente não acha muito certo, mas para evitar julgamento, para evitar que as pessoas falem que a gente está errado, está sendo muito radical, ou que a gente está desviando. Então, principalmente quem está na frente evangelizando, né? Principalmente os chefes da igreja, não pode ter essa atitude de querer agradar a uns e a outros não. E Paulo aqui ele é muito incisivo com Pedro. Esse é o ensinamento de hoje. A gente tem que ter certeza e tem que fazer aquilo que é correto. O Paulo, ele diz assim, nós somos judeus, versículo 15, nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Então, na realidade, não é a obra, não é a lei que torna uma pessoa justa, e sim a fé em Jesus Cristo. Paulo aqui está chamando, cuidado com os julgamentos, cuidado com a tentativa de querer agradar a todo mundo, cuidado com o medo de não ser julgado, porque a gente precisa não é agradar os homens, a gente precisa agradar a Deus. Isso é uma coisa que nós devemos aprender e que Paulo está mostrando também aqui aos Gálatas, porque ele diz, no versículo 19, ele diz assim, quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Então, na realidade, Paulo dedicou-se totalmente ao Evangelho de Cristo. Para ele vivia em Cristo. Ele já vive pela cruz. Então, ele defendia o evangelho, independente de onde ele estivesse. Se ele estivesse com os judeus cristãos ou se estivesse com os pagãos, ele agia da mesma maneira. Ele não fazia, assim como Cristo não fez, distinção entre as pessoas. Vamos pensar nisso. A gente precisa ter essa mesma postura. Amém?